A palavra de Deus na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sejam sóbrios, vigiem, porque o inimigo de vocês, o diabo, está rodeando, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Palavra do Senhor. O demônio existe, o inferno existe. Embora muitas pessoas, infelizmente até sacerdotes, catequistas, dizem que o demônio não existe, dizem que o inferno não existe. Existe sim. Porque se o demônio, se o inferno não existir, a palavra de Deus é uma mentira. A Igreja Católica está mentindo porque os documentos da Igreja falam da existência do demônio e do inferno. Então, talvez você vai ouvir de muitas pessoas, e talvez até mesmo pessoas que você confiava, pessoas que você esperava um bom posicionamento, que o demônio e o inferno não existem. Existe. E a função do demônio é te levar para o inferno, é não deixar que você seja santo, para que assim você perca o céu, porque essa é a maior dor do coração de Deus, ver você, me ver, não indo para o céu. Mas o que eu mais quero que você entenda nesta noite é que o tempo está passando. E quanto mais o tempo passa, mais próximo estamos da segunda vinda de Jesus Cristo. E quantos são os sinais da volta de Jesus? Até mesmo, ontem nós estávamos conversando, eu, um sacerdote, uma fundadora de uma comunidade. Vocês estão percebendo como o tempo está passando rápido? Parece que quanto mais o tempo passa, parece que menos tempo nós temos. E a palavra de Deus fala que no fim dos tempos era preciso que tivéssemos essa sensação, porque senão os servos de Deus não iam aguentar. E é verdade. Se os servos de Deus estão sofrendo muito com um tempo assim, imagina se não tivesse, a gente já estava morto. Mas o que eu quero que você compreenda nesta noite é aquilo que está lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12. A palavra de Deus diz assim: mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vocês com grande furor. E olha o que diz: sabendo que tem pouco tempo. Ou seja, quanto menos tempo Satanás sabe que tem, mais ele vai investir para alcançar, para conquistar o seu objetivo, que é que não sejamos santos, que é nos levar para o inferno. E eu digo para você, o tempo está curto, por isso a investida de Satanás também está grande. E o que Satanás precisa fazer para que a gente não seja santo, para que a gente vá para o inferno? Satanás precisa fazer com que a gente se afaste da Eucaristia, com que a gente não confesse mais. Satanás precisa fazer com que a gente pare de jejuar, com que a gente pare de fazer caridade, com que a gente pare de servir. Só que o tempo de Satanás está curto. E hora de trabalho, tem que tirar tantas coisas das pessoas, influenciar as pessoas para ir deixando tantas coisas.
Como Satanás sabe que o tempo dele é curto, como Satanás sabe que ele precisa roubar as nossas almas, e hoje eu vim aqui para te falar isso. Ele desenvolveu então uma estratégia. Houve uma reunião lá no inferno e os demônios conversaram e falaram assim: ao invés de a gente chegar ao Rafael e tentar tirar a Eucaristia dele, tentar tirar a confissão dele, o jejum, a caridade, o servir, vamos ser práticos. O nosso tempo está curto. Basta a gente tirar do Rafael a vida de oração. Se a gente conseguir tirar do Rafael a vida de oração, estamos feitos. Isso lá no inferno, a conversa que teve lá. Porque tem gente aqui na igreja que não sabe, mas até o demônio sabe que quem reza, quem tem vida de oração, por consequência, é uma pessoa eucarística, é uma pessoa que busca a confissão, é uma pessoa que jejua, é uma pessoa que busca fazer caridades, é uma pessoa que busca servir. Mas quem não reza, por consequência, vai deixando tudo isso de lado. E a falta da vida de oração é um mal, é um problema tão sério, que quem não reza começa até a desprezar essas coisas. Não apenas deixa de lado, mas despreza. Quem não reza começa a dizer que não vai confessar, porque o padre é pecador igual a mim. Quem não reza começa a falar que não vai fazer caridade, porque os pobres, essas coisas, é culpa do governo, não é minha culpa. E começa a criticar, e começa a perseguir, começa a debochar de quem está fazendo o que deve ser feito, e aí vai. Mas a pergunta que não quer calar, me respondam: hoje em dia, a maioria das pessoas tem tido vida de oração? Não tem tido. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas não tem buscado rezar, não tem buscado viver a vida de oração como deve ser vivida. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Os nossos olhos são testemunhas do que acontece quando uma igreja para de rezar, quando uma família para de rezar, quando um país para de rezar, e aí vai. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, diante de tudo isso que nós temos visto no mundo, filas de confissões vazias e as da comunhão, da Eucaristia, muitas vezes lotada. Será que as pessoas estão preparadas mesmo? Será que as pessoas estão confessando mesmo? Ou a vida de oração que as pessoas não têm, que muitas vezes nós não temos, tem nos levado a viver num grande teatro, numa grande hipocrisia. E como diz a palavra de Deus, quando nós comungamos em pecado mortal, será que a vida de oração que nós não temos tido não tem nos feito viver numa grande autocondenação? Nós estamos nos condenando ao fogo do inferno por causa das nossas atitudes ou das faltas das nossas atitudes. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo. É visível. Eu não estou falando de algo que você não está vendo, você vê. Se você liga o jornal, você vê. Se você entra no Instagram, você vê. E até mesmo se você vive numa sociedade, você vê a bagunça, a desordem, a loucura que o mundo de hoje está vivendo. E eu quero te dizer, nós não podemos achar isso normal. O errado não pode virar certo, a loucura não pode virar sensatez. O errado é errado, a loucura é loucura. Nós não podemos achar isso normal. E eu, como pregador, eu tenho dever, eu tenho compromisso de falar: não está certo, é errado, é loucura. Os sacerdotes precisam falar disso. As catequistas precisam falar disso.
Os pais e as mães precisam falar disso. Mas diante de tudo isso que nós estamos vivendo, a nossa primeira e maior preocupação precisa ser: será que eu já não caí nesse sistema demoníaco que quer roubar de mim a vida de oração? Eu preciso me preocupar e pensar: será que eu estou vivendo a vida de oração como Cristo quer que eu viva? De maneira que realmente me converta, me santifique e me faça neste mundo, para todos aqueles que conviverem comigo, em todos os lugares que eu passar, uma explosão de Pentecostes. Será? O que eu digo para vocês, não para criticar, porque eu sou igreja. Quando eu falo a igreja vive isso, eu me incluo porque eu sou igreja, mas eu falo porque como um servo do Senhor, eu preciso alertar para que vocês, meus irmãos, minhas irmãs, não percam o céu, não ofendam o coração de Deus, como eu quero que vocês também me alertem sempre que possível e necessário, e eu preciso alertar. Muita gente na igreja já não adora mais Jesus Eucarístico. Tem gente que tem tempo, mas não tem decisão de ir a uma igreja, se prostrar e adorar Jesus Eucarístico. Às vezes só ficar lá quieto, calado. Mas muitas vezes as nossas capelas do Santíssimo estão vazias. Mas os bares estão lotando. As festas estão lotando. Isso significa que temos um problema. E que esse problema muitas vezes não é falta de tempo, é falta de decisão. Meu irmão, minha irmã, já tem muita gente dentro da igreja que está usando o terço como enfeite. Coloca no pescoço, coloca lá no retrovisor do carro, até carrega, mas não reza. Não reza o terço. Quem dirá o rosário? Tem gente que vem para o grupo de oração, tem gente que vem para a igreja e não carrega a Bíblia. Gente, já viram aquele negocinho que dá choque? Eu acho que tem umas pessoas que estão achando que carregar a Bíblia dá choque, porque eu tenho pregado em muitos lugares, e a maior tristeza do meu coração é quando eu falo assim: quem trouxe a Bíblia, e me desculpa, mas é uma vergonha. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, se as pessoas hoje não se atentam em trazer a Bíblia para o grupo de oração, será que estão se atentando a ler em casa mesmo? E piora porque justificam assim: mas eu não trago Bíblia porque eu não sei mexer, eu não sei ler. A prova de que você não lê, a prova de que você não abre a Bíblia. Porque ao longo de toda a sua vida, você que tem aí 40 anos, você que tem 50, 60, 90, 100, e eu que tenho 18 anos, eu tive que aprender muitas coisas. Tem como uma pessoa viver a vida inteira sem saber nada? Não tem como. E tem coisa que a gente tem que aprender, ou tem que aprender. Por que a gente não trata a Bíblia assim? Claro que uns têm facilidade, uns têm talvez o que chamam de dom. Mas vai ser difícil, vai ser com o tempo. Mas o Espírito Santo, você que acha que é impossível, não pode curar, não pode libertar. Por que então o Espírito Santo não pode fazer, aprender a usar a Bíblia, entender, e melhor ainda, viver a palavra de Deus e ser um grande santo? Mas infelizmente, a falta da vida de oração dentro da igreja está causando o demônio da desculpa. Ah, é isso, é aquilo. Vamos vigiar, meus irmãos, minhas irmãs, porque tem muita gente que está entrando no inferno porque viveu de desculpa, e a desculpa te prende, porque só uma coisa é capaz de libertar: conhecereis a verdade vos libertará. Mentira não liberta ninguém, então não caia nessas mentiras que demônio, inferno não existe. Desculpa não liberta ninguém, então não caia nessas desculpas de que, é isso, é aquilo.
mas mergulhe na verdade, e a verdade é uma só, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: se você quer me seguir, então tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. No reino de Deus, no critério da caminhada de Jesus Cristo, não existe facilidade, não existe um mais ou menos, não existe relatividade, existe conversão. Por isso eu preciso falar para vocês: o demônio quer ansiosamente nos tomar, o demônio quer ansiosamente fazer com que não sejamos santos, com que a gente não vá para o céu e a gente ofenda o coração de Jesus Cristo. Eu sei que o meu horário já está acabando, eu preciso só terminar de falar isso porque é uma ordem de Deus. Deus me mandou falar isso nessa noite, eu preciso terminar. Eu preciso ser obediente ao que Deus me pediu. Então o demônio pensou o seguinte: para adiantar o meu processo, o meu plano, ao invés de ficar tirando comunhão, confissão, jejum, caridade, serviço, eu vou logo tirar a vida de oração. Mas o demônio não se contenta, ele está muito ansioso. Diga para a pessoa que está do seu lado: o demônio está doido para te tomar, para tomar a sua casa, para tomar o mundo, para destruir tudo. Ai, Rafael, fiquei com medo. Então diga para a pessoa que está do seu lado: então toma vergonha na sua cara e vai rezar, porque o segredo está na oração. Porque olha, o demônio, nós não precisamos ter medo dele, temos que ter medo de não rezar, porque quem reza é o demônio que tem medo dessa pessoa, porque essa pessoa é um exorcismo vivo e vivido, porque Jesus Cristo reina no coração dela, porque os anjos acampam ao redor dela, é o que a Bíblia diz. E essa pessoa é consagrada à Virgem Maria, a mulher que pisou na cabeça de Satanás. Então não tenha medo do demônio, tenha medo de ficar nessas mentiras, nas suas desculpas, na sua falta de vergonha na cara e não rezar. Mas sabe qual foi o grande plano do inimigo? Como que eu agilizo esse processo para as pessoas pararem de rezar, para as pessoas pararem de ter vida de oração? Aí teve outra reunião lá no inferno, estavam conversando lá e até que chegaram a um consenso. Já sei, vamos atacar as famílias. Para adiantar aquele quesito todo de santidade, a gente tem que fazer com que as pessoas deixem de ter vida de oração. E para fazer com que as pessoas deixem de ter vida de oração mais rápido, fácil, ataquemos as famílias. E hoje a gente vê isso. Pai e mãe acham que não tem a responsabilidade de ensinar os filhos a rezar, de trazer para a igreja, ensinar o caminho de Deus. É responsabilidade do padre, do pregador, do catequista. Pai e mãe têm responsabilidade de tudo, mas de fazer rezar, aí não. Sabe qual é a prova disso? Tem muitas pessoas aqui que, com todo respeito, têm o quíntuplo da minha idade e falam assim: ai, na minha época, na sexta-feira santa, nem fala na sexta-feira santa, fala na Semana Santa, a gente não varria, a gente não ligava rádio, deu quinta, meio-dia, a gente não fazia nada. Ó, meu microfone, voltou. Papai e mamãe não deixavam a gente fazer nada. E hoje em dia? Hoje em dia, na sexta-feira santa, na quinta, então, Deus me livre. Obrigado. Vai dar certo, em nome de Jesus. Hoje em dia, na sexta-feira santa, é um barulho sem parar.
Hoje em dia, na Sexta-feira Santa, os papais e as mamães tratam como feriado. Olha, tratam como feriado, nem tratam mais como dia santo. Eu louvo a Deus por esse microfone. O inimigo não quer que eu fale isso, mas eu vou falar. Tratam como feriado, aí o papai aproveita a Sexta-feira Santa para o quê? Para assistir o futebol, até vai 3 horas lá fazer a oração. E troca de microfone. Vamos lá. Até vai às 3 horas lá na adoração da cruz, mas aproveita para assistir jogo de futebol. As mães aproveitam para assistir aquela influenciadora famosa lá, que agora nem são os filhos que estão viciados, as mães também. E sabe qual é o pior de tudo? Porque eu preciso falar, os pais não rezam, não ensinam essa vida de oração para os filhos, vivem uma vida claramente de vícios e ainda querem que caia do céu essa educação cristã. Querem que caia do céu essa santificação para os filhos. Porque ainda me falam assim, ai Rafael, como eu queria que o meu filho, que a minha filha fosse igual você. Aqueles que eu tenho mais intimidade eu preciso até te falar, mas como vai ser uma pessoa de oração se a referência que esse seu filho, que essa sua filha tem é de você bêbado no bar? Não tem como, gente. Se eu cresci como um jovem de fé, como um jovem de oração, como um jovem da palavra de Deus, é porque eu tive na minha vida uma referência como a irmã Zélia, que me mostrava com a vida dela, a intimidade dela com Deus, a vida de oração dela, a renúncia dela do pecado, as virtudes dela. E o dia que a irmã Zélia quisesse, ou quiser, ela está viva, graças a Deus, chegar até mim e falar assim, Rafael, isso que você está fazendo não é certo, Rafael, isso é pecado, ela pode, ela tem todo o direito, porque a vida dela dá para ela essa autoridade, porque eu não encontro a irmã Zélia em barzinho, porque eu não encontro a irmã Zélia com cigarro na boca, porque eu não encontro a irmã Zélia falando palavrão, porque eu não encontro a irmã Zélia numa vida de pecado, eu encontro a irmã Zélia no sacrário, eu encontro a irmã Zélia rezando, eu encontro a irmã Zélia cuidando de todo mundo lá no convento dela, que é a casa dela. Mas agora, como os pais vão falar, rezem, se os pais não rezam? Como os pais vão falar para os filhos, vocês estão muito viciados em celular? Seus pais são primeiro a não sair do Instagram, não sair do celular, e conversam com o filho com o celular na mão. Por isso que você não tem autoridade, por isso que a sua casa está assim, por isso essa desordem, e por isso Satanás está roubando das famílias essa vida de oração. Os pais estão deixando de plantar, mas serão cobrados por Deus. Eu afirmo isso para vocês, eu digo para vocês sem medo de errar. Os pais que decidirem educar seus filhos numa via cristã, como Jesus Cristo quer, esses pais vão sofrer, vão ser criticados, vão ser debochados, vão ser perseguidos, mas amem esse sofrimento. Pai e mãe, cada vez que te criticarem porque você decide educar os seus filhos não para esta terra, mas para o céu, digam, Jesus, obrigado. Como é bom, como diz as bem-aventuranças, você sofrer o sofrimento de Cristo, bem-aventurado, que maravilha. Sabe por quê? Não é fácil, sofrimento é sofrimento, mas é melhor um pai e uma mãe sofrer aqui na terra por educar os seus filhos em Deus, do que quando morrer, sofrerem no fogo do inferno, porque não cumpriram a sua missão, porque não cumpriram com a sua responsabilidade de pais e mães. E eu digo sem medo de errar, tem pais e tem mães que, se não mudarem a conduta da forma de viver a paternidade, a maternidade, infelizmente, e eu estou rezando para que se convertam antes, mas infelizmente, se não mudarem,
vão queimar no fogo do inferno. Infelizmente. Por isso rezem. Por isso tenham vida de oração. Mas ninguém lá em casa reza. Não tem problema não, você vai rezar. E o dia que você se decidir verdadeiramente por Deus, no tempo de Deus, por causa da sua decisão, toda a sua casa vai se converter. Eu já passei muito do meu tempo, mas desculpa, mas eu não podia deixar de falar isso. Foi a ordem que Deus me deu hoje na Capela do Santíssimo. Eu digo para vocês, termino a minha pregação com Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, que diz: a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Rafael, isso é uma loucura que você está falando. Isso é uma batalha espiritual. O demônio não quer ver a sua casa, não quer ver a sua família no céu. E só para que você veja que isso é bíblico, tudo que eu falei, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns renegarão a fé. Isto é, vão parar de ter vida de oração, não vão crer mais. E por consequência, o que vai acontecer? E darão atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas. É palavra de Deus. Por isso, tenha vida de oração. Por isso, Santo Rosário, Capela do Santíssimo Sacramento, Eucaristia, confissão, palavra de Deus, reze, reze, reze. E eu tenho um pedido para vocês. Eu estava lá na minha escola, não sei, e mandaram lá na portaria para mim um papelzinho, uma consagração das famílias. Na hora que eu peguei aquele papelzinho, eu senti Jesus falando para mim: eu quero que você ensine as famílias a rezar essa consagração. E eu gravei com o padre, nós demos um resumo do que eu falei aqui hoje, ele deu uma bênção para as famílias e está lá no meu canal no YouTube. Eu quero te pedir, além do rosário, além da Eucaristia, rezem essa consagração. É só entrar lá no seu YouTube e rezar? Não. É rezar todos os dias. Não é uma vez que eu estou te pedindo. São todos os dias. Rafael, por que tanta oração? Porque se o demônio está avançando tanto com o seu ódio e com a sua ira, nós avançaremos mais ainda com o nosso amor orante, que se manifesta no rosário, na Eucaristia e numa vida de oração incessante, que declara que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?